Carta aos Romanos, lá no capítulo 12. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, papai. Carta aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o 1 e o 2. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, papai. Glória a Deus. Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Mateus, Marcos, Lucas. Aleluia. Depois vem João, Atos, depois Romanos. Aleluia. Santo é o teu nome, papai. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Amém? Todos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis aos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, papai. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre transformação. Transformação do Senhor em nossas vidas. Eu falo por mim, muitas vezes eu desejei ser transformado. Eu desejei a transformação do Senhor na minha vida. Eu orava a Deus, falava para Deus mudar o quadro da minha vida, o qual eu me encontrava. Falei, Senhor, eu já não aguento mais. Muda, transforma. Me tira desse deserto, me tira desse cativeiro. Transforma o meu lar, transforma meus filhos, a minha família, o meu trabalho. Mas eu pedi a transformação de Deus. Mas ela no íntimo da minha alma, no íntimo do meu coração. Eu queria a transformação, mas eu não queria ser transformado. Sabe aquela coisa que a gente quer que Deus faça? Senhor, o Senhor podia fazer isso ou fazer aquilo. Mas a gente fala certinho para Deus como que a gente quer que faça. Senhor, o Senhor podia abrir uma porta para mim, lá naquela empresa. E eu gostaria sim de trabalhar num cargo de gerência. Eu gostaria de chegar lá e ter uma mesa só para mim. Uma cadeira bastante confortável. Uma sala bonita, confortável, com ar-condicionado. Um telefone à minha mesa. Um computador ao qual só eu viesse a mexer. Ah, Senhor, muda o meu caminho. Transforma a minha vida, me dá essa chance, essa oportunidade. E com o passar do tempo as coisas foram acontecendo. E o Senhor me fez entender então de que, puxa vida, como você quer toda essa transformação na tua vida? Se você não está preparado para essa transformação. Se você não se transformou para causar a transformação. Quando nós desejamos algo ao Senhor, nós pedimos porque nós tomamos como exemplo o nosso irmão, os nossos pais, colegas de trabalho, o vizinho, a vizinha. Tomamos como exemplo a vida do apóstolo. Mas a gente vê o agora. E raramente passa pela nossa cabeça. E passa também na nossa mente quando nós oramos em falar, Senhor, me prepara para tal situação. Senhor, me prepara que eu vá trabalhar lá no exterior. Prepara um trabalho para mim que eu quero ser um executivo, uma executiva lá no exterior. Mas como é que nós vamos lá ao exterior? Se a gente não fala idioma algum, além do português. E diga-se por passagem que, eventualmente, a gente consegue ainda falar o português corretamente. Porque uma coisa é a gente falar o português aqui no nosso meio. No meio da nossa família. É falar o português na rua, no mercado.
Mas uma outra coisa completamente diferente é a gente falar o português no meio empresarial. É falar o português quando nós ocupamos um cargo de maior responsabilidade. Uma coisa é a gente tirar o papel da bolsa ou pegar o caderno e simplesmente fazer algumas anotações do jeito que nós mesmos entendemos. Outra coisa completamente diferente é a gente passar a redigir uma carta, ou um memorando, ou um comunicado a um grupo talvez de 300, 400 pessoas envolvidas. E que tem que ser um comunicado de tal forma que todos, ao lerem, vão ter que entender e compreender. E quando nós falamos em transformação, transformação mexe com o nosso ego. E uma vez eu fiz um treinamento, e nesse treinamento estava tudo muito bem acomodado. O palestrante ele veio, deixou todo mundo se acomodar. E nesse treinamento, logo de início, o pessoal foi distribuindo lá uns bloquinhos de anotações, algumas canetas, distribuindo copinhos de água. Então cada um foi se ajeitando do meio que ficava acomodado, ficava assim, bem tranquilo. E o palestrante falou, olha, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. E nesse meio tempo todo mundo foi ficando. Mas passados 5 minutos do início da palestra dele, ele fez exatamente o que nós fizemos aqui. Ele falou, olha, está todo mundo bem acomodado? Que ótimo. Está todo mundo bem assim, aconchegante? O ar-condicionado está legal e tal? Tá bom. Então agora nós vamos fazer uma dinâmica. E cada um pega o que é teu. Olha para o teu colega do lado e você vai trocar de lugar com ele. O lado da direita com o lado da esquerda. E tem mais ainda. Ele falou, olha, aquele que está posicionado na terceira cadeira da segunda fileira, ele vai ter que ocupar a terceira cadeira da segunda fileira aqui. E vocês todos aqui têm 1 minuto para trocar de lugar. E aí ele foi, cronometrando. E aí ele tinha uma ampulheta, aquele vidrinho que tem areinha caindo, colocou aqui em cima e realmente dava 1 minuto. E ele fazia pressão. Vamos, tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Vai. Todo mundo estava com um crachá. E foi um auê danado. Enfim. E na medida do possível todo mundo trocou de lugar e ficou bem acomodado. Bem acomodado na medida do possível, porque bem acomodado estava antes. Mas na segunda vez tentou se acomodar. E é mais ou menos o que nós fizemos aqui hoje. E quando nós falamos em transformação, a transformação mexe com o nosso ego. E quando eu recebi esse comando de a gente trocar de lugar, falei, nossa, pelo amor de Deus, não acredito. Eu tenho a mania de sair com agenda, com caderno, de espalhar minhas coisas assim no caderno, na bancada lá na mesa. Falei, vou ter que recolher tudo. E tive que recolher tudo, assim, muito rapidamente, porque a hora que eu estava recolhendo minhas coisas ainda, o outro parceiro meu já estava ali me aguardando para eu sair e liberar a mesa para ele. E eu comecei a murmurar. Eu nem era da igreja ainda. Falei, puxa vida, esse camarada vai falar isso agora, vai trocar de lugar. E comecei a reclamar. E não só eu, mas o colega da frente, do lado. Bom, enfim, poucos deixaram de reclamar. Poucos fizeram isso com alegria. Fizeram isso assim no entusiasmo. E eu acredito que aqui não tenha sido diferente hoje. Todo mundo já acomodado. E hoje ainda tem pouca gente na igreja. Normalmente aos domingos, né, fica lotada. E quando eu pensei nessa dinâmica, eu falei, puxa vida, vai ser um auê danado. Mas também foi bem mais organizado do que eu esperava. Deus é bom. E eu com certeza acredito que deve ter passado na cabeça de alguém de vocês aí. Vai falar, pastor Jean, não brinca comigo assim não. Eu não queria sair daqui, eu gosto tanto do meu lugar, eu já estou acostumado aqui. Esse aqui é o meu lado. Eu viro meu pescoço para cá assim e ele fica. O outro daqui fala, eu viro meu pescoço para lá e ele fica. Aqui eu já recebo o ar, eu já tenho a iluminação correta. Eu já tenho a direção do som. Mas mesmo assim, acabou indo. E agradeço a Deus por isso. E quando a palavra de Deus fala para nós de transformação,
quando Deus vai nos transformar e nos moldar, existe uma passagem em Jeremias que ele fala do vaso, o oleiro e o vaso. Então Jeremias narra, dizendo que o Senhor ele vem e pega o vaso, que já está pronto, que já está formoso, mas formoso aos nossos olhos, não aos olhos de Deus. E ele vem e quebra esse vaso, e esmiuça, e quebra, e acaba com esse vaso. E é assim a transformação de Deus. A transformação de Deus, ela mexe com o nosso ego. Ela mexe com a nossa mente. Porque está falando na palavra: mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Sejamos transformados pela renovação da nossa mente. E quando nós necessitamos ser transformados, a primeira coisa que nós temos que fazer é dominar a nossa mente, é entregar nossos pensamentos e a nossa mente a Deus e nos sujeitarmos a Ele. Fala: Senhor, eis-me aqui, usa-me, faz de mim um vaso novo, porque eu já não aguento mais. E quando verdadeiramente nós nos sujeitamos a Deus e nos entregamos a Ele de tal maneira que essa transformação já começa dos nossos pensamentos, rapidamente tudo aquilo que era falho, que estava desagradando a Deus, que era algo que estava bloqueando a nossa visão, aquilo já cai por terra. Então Deus passa a trazer da nossa mente, desce para o coração, e do coração Ele nos motiva. E o Espírito Santo então começa a ferver em nós, começa a trabalhar. E você começa a ter a certeza então que você está na direção certa. E Deus vem te motivando. Fala: Senhor, e você fica abismada. E você muda então o jeito de você orar. Até ontem à noite você orava: Senhor, muda, pelo amor de Deus, já não aguento mais, abre a porta, faz isso, faz aquilo. Então você começa a agradecer: Senhor, obrigado. Obrigado pela transformação na minha vida. Obrigado, Senhor, pela família que o Senhor me deu. Obrigado pelo lar que o Senhor me deu, pelo alimento. Obrigado pelos meus filhos, pela saúde deles, por me dar todos eles perfeitos. Obrigado pela força, pelo vigor. Você está entendendo? Então a gente muda o jeito que a gente ora. A gente para de olhar o problema e passa a trabalhar na solução. Trabalhar na solução em que Deus deu para nós. E que estava ali na nossa mão, mas nós estávamos cegos e tomados pela circunstância, pela ocasião. Você vai falar: pastor, mas é difícil demais trabalhar, ser animado, trabalhar, sabe, de forma positiva, quando as coisas não vão bem. Mas que nós louvamos agora há pouco, que Deus é Deus. E seja na alegria, na tristeza, na fartura, na bonança, sozinho ou acompanhado. Mas sozinho só da figura terrena. Porque Deus não nos abandona. Diz a palavra do Senhor que pode uma mãe abandonar um filho, mas Deus não nos abandona. E no momento que nós mais precisamos, Deus faz assim: filho meu, filha minha, coloque-se de pé. Não temas que eu te ajudo. Mas para tudo isso a gente tem que estar aberto à renovação, à transformação da nossa mente. Temos que estar aberto à transformação das circunstâncias. Porque a gente não entende o trabalhar de Deus na nossa vida. E a Bíblia é assim mesmo. Não é para a gente ficar perguntando o porquê. Mas Deus, por que isso? Por que assim? Por que não assim ou não assado? A palavra de Deus é para a gente viver as coisas de Deus, o sentimento de Deus que Ele coloca em nós. Todos aqui, eu creio que já um dia sentiram o mover do Espírito Santo dentro de si. Sentiram o sopro do Espírito. E é como a palavra de Deus fala, que é como o vento. A gente não vê,
gente não explica, mas a gente sente na nossa face. A gente sente lá dentro do nosso íntimo, no nosso coração, de que é Deus falando conosco. Mas tudo isso só acontece quando a gente nos permitimos as transformações de Deus. Quem aqui já deve ter assistido um desenho do Nemo? Vou dar esse exemplo porque lá em casa é desenho, e depois a gente vai e desenha de novo e assim vai, por conta dos meninos ainda que estão nessa fase. Mas tem 2 desenhos em que me chamam muita atenção. Um deles é de um cavalinho que chama Spirit. E esse cavalo, desde pequeno, já é um cavalinho que ele já é valente. E o pai e a mãe dele cuidam dele. Mas aí aparece um bando lá de soldados que quer capturar os cavalos selvagens para trabalhar como escravos. E esse cavalinho ele vai crescendo, se torna adulto. E há um determinado momento em que ele é capturado pelos escravos. Aliás, pelos soldados. E se torna escravo dos soldados. Mas ele não entrega os pontos. Quem aqui já assistiu esse desenho sabe do que eu estou falando. Ele é duro, ele tá apanhando. A situação está batendo nele. Assim como acontece conosco. Talvez a crise está batendo em nós. A circunstância está batendo na gente. Mas nós somos filhos do rei. E nós sabemos que uma hora o Senhor vai tirar a gente dali. E tudo aquilo ele está permitindo para que, primeira coisa, para que o nome dele seja louvado, engrandecido. E que todos venham reconhecer depois de que foi Deus na tua vida. Você está entendendo? Que não foi pela força do teu braço, do meu braço, do braço da tua esposa. Não foi pelo nosso próprio conhecimento, mas foi pela força de Deus. E Deus transformou essa situação toda e nos tirou daquele charco de lodo. E esse cavalinho foi assim. E ele sabe que a liberdade, que o pai dele está aguardando ele. E ele briga com toda a força que ele tem. Tem uma hora que ele consegue arrebentar uma corrente de ferro igual essa que passa aqui na frente, pela força dele. Ele já cansado e vem uma força do interior dele em que ele arrebenta essa corrente. E aí tem um índio também que foi aprisionado. E no primeiro instante ele acha que todos os homens são iguais. E ele também começa a desprezar esse índio. E o índio devagarzinho vai mostrando a ele de que é amigo dele. E que está do mesmo lado dele. E que também se tornou escravo como ele era escravo daqueles soldados. E no momento de fuga, ele então passa pela mente dele e fala: eu vou dar uma chance a esse homem. E talvez haja transformação. E aí eu quero falar para vocês de que em momentos de grande dificuldade, a gente tem que parar e começarmos a buscar em Deus a sabedoria. E dar uma chance a Deus, a nós mesmos, de abrir os nossos pensamentos para que as coisas sejam transformadas. Não por nós, mas sejam transformadas pela renovação do Espírito de Deus em nossa mente. E esse cavalinho então dá a chance desse índio galopar nele. E o índio pega no pelo mesmo, monta nele, agarra na crina. E eles são perseguidos. E há um momento em que tem um precipício muito, muito largo. E ele vem correndo, e ele freia. E olha para baixo, aquela imensidão, aquele precipício que parece não ter mais fim. Mas então ele se lembra da liberdade de o pai dele que está esperando ele do lado de lá. Ele amarra a cara, dá alguns passos para trás. Ele dá uma cavucada assim no chão e sai correndo. E num determinado instante, ele salta e pula esse precipício. Quem tiver oportunidade, procura assistir esse desenho. O que eu quero dizer com vocês é que
quando ele se permitiu ser transformado, a primeira coisa que veio na mente dele foi a determinação de que ele estava sendo transformado pela situação toda. Ele se abriu a ser conduzido por esse homem, por esse índio. Mas ele estava determinado, seja pela circunstância, seja pelo homem que estava dando direção a ele, ele estava determinado a chegar do lado de lá, a alcançar a vitória. E Deus tem uma vitória para cada um de vocês aqui hoje. Mas para isso o Senhor pede para que cada um de vocês abra a mente de vocês e se permitam ser transformados pelo renovo do Espírito em cada um de vocês. E que essa transformação venha a tomar cada um de vocês e descer ao coração. E dali Deus então poder fazer o agir e o mover. O Espírito Santo vai descer sobre vocês o entusiasmo. Vai trazer sobre vocês a alegria, a determinação. Vai trazer sobre vocês a força e o vigor que já tinha se acabado talvez. Mas está escrito na palavra de Deus de que o Senhor é aquele que alivia o cansado, que traz força e vigor, aquele que não está mais, sabe, com ânimo, ao desanimado, ao sem força. Então quando Deus faz isso, Ele faz o quê? Faz um renovo. E Deus vai trazer o renovo sobre cada um de vocês hoje. Porque assim como vocês, que são humanos, são gente de carne e osso, eu também sou. O apóstolo também é. O pastor dos filhos também é. E todos os outros líderes que a gente vê, que estão hoje à frente da obra de Deus. Todos nós somos carne e osso. E todos nós estivemos um dia aí e começamos do zero. E hoje, pela graça de Deus, nós alcançamos. Eu não vou dizer que alcançamos a vitória a ponto da gente estar, pronto, agora não preciso de mais nada. Mas nós conseguimos alcançar um degrau a mais. E eu creio que todos vocês também almejam um dia poder entender a palavra de Deus, poder falar com Deus e ser ouvido por Ele e ser usado por Ele. Porque a palavra de Deus fala que a fé sem obra é morta. Então do que vale a gente acreditar em Deus, acreditar na palavra, se Deus não vai nos usar? Então daí Deus já está nos falando de que Deus vai usar cada um de nós. Deus já tem usado a cada um de nós. Talvez vocês não tenham percebido isso, mas com certeza no seu trabalho, alguém lá fica te observando. Fala, puxa vida, eu não sei o que essa menina tem, que ela já chega dando bom dia para todo mundo. Bom dia, só para ela, porque numa segunda-feira brava dessa aqui, você acha que é um bom dia? Talvez lá no seu trabalho o irmão chega e com toda a força do mundo, toda a força que Deus deu a ele, ele vai e agarra e não amacia não. E já mete a mão na graxa, arregaça as mangas ali e está tudo quente. E fala para o colega dele, vai força, vamos pegar junto aqui que a gente consegue. E aí então o outro fala, que força o quê? Eu não vou pegar não, o patrão já está rico. Eu fico aqui me matando, me acabando. Fica, vai você que é bobo aí, ó. Quantos de vocês já não ouviram isso? Porque eu já ouvi, e como eu falei, eu não sou diferente de vocês. Quantas vezes a gente já não foi menosprezado, diminuídos, por estar fazendo a coisa correta? Talvez aqui alguns já tenham ouvido essa história também, mas numa certa feita tinha um casal, tinham dois gêmeos. Tinham dois filhos gêmeos. E eram totalmente opostos um do outro. E um deles era o otimismo em pessoa. Ele dava risada até de trombada, vamos falar assim. Se a coisa estava muito difícil, ele estava dando risada. Ele estava ali, feliz da vida. E o outro era o pessimismo em pessoa. Ele podia estar no mar de rosas, ele podia estar assim, deitado na cama dele, no ar-condicionado, cheio de comida, isso, aquilo, um teto lindo, maravilhoso. Mas ele estava reclamando.
E os dois queriam, estava chegando o final de ano, queriam um presente. E como toda criança de determinada idade, quer a bicicleta, quer a bicicleta, quer a bicicleta. E o pai falou, nós vamos dar a bicicleta para eles. Mas antes nós vamos fazer com que o que é pessimista, ele atentar os olhos. E os pais foram lá e compraram a bicicleta. E na noite de entregar os presentes lá, ele colocou, eram quartos separados, colocou na porta de um quarto uma bicicleta linda, maravilhosa. Custava 30 mil reais, fibra de carbono, roda não sei do que lá, isso, aquilo. A bicicleta tinha até computador de bordo, só faltava falar. E na porta do outro quarto, ele pegou um balde e encheu de esterco, de cocô de cavalo, e colocou ali. E logo pela manhã, tocou o sinal, o despertador lá, abriram a porta. E o que é pessimista já deu de cara com a bicicleta linda, maravilhosa, brilhando com um laço. Ele falou, tá. Bom, legal. Mas agora tô com essa bicicleta aqui, é cara demais, não vou poder sair. Senão os outros vão ficar de olho nela, vai querer roubar. Mesmo porque também, se eu for andar daqui pra lá só tem subida, andar de bicicleta aqui nessa cidade aqui é o ó, porque as ruas não são lisinhas, tem um monte de buraco. E também se eu andar de bicicleta também eu vou suar, vou sujar minha camisa, sujar meu tênis. Vocês estão percebendo? Ele ganhou uma bicicleta linda, maravilhosa, que ele almejava muito. Mas ele não deu um valor na bicicleta. O negócio dele foi pensar nos problemas que viriam por ele usar a bicicleta. E o outro que acabou de levantar, que ao abrir a porta, deu de cara com um balde cheio de esterco, de cocô de cavalo, mal cheiroso. Aí ele já falou, caramba, que legal, que da hora, agora sim eu vou poder sair por aí. Porque se o cocô está aqui, o cavalo está lá fora. Se o cavalo só não está aqui porque não cabe no quarto. Está entendendo? Ele foi além do que ele estava vendo. Ele entendeu que os pais dele queriam fazer uma surpresa para ele. E ele já pensou num cavalo de raça, muito caro, daqueles brabo mesmo, com uma sela linda, maravilhosa. E que ele ia ser o cavaleiro solitário no meio do campo, com um cavalo daquele. E quantas pessoas que estão ao nosso lado no dia a dia que são assim. Por melhor que esteja a situação, a pessoa nunca está contente. E dessas, a palavra de Deus fala que a gente tem que acabar se afastando e nos voltarmos para a palavra de Deus. E daí a necessidade de sermos transformados pela palavra de Deus. Uma coisa interessante que acontece, a carta de Romanos, ela foi escrita para a igreja, para aqueles que já eram convertidos, que já tinham aceitado a Jesus Cristo. E Deus inspirou o apóstolo Paulo e passou para ele e falou, vai lá e fala para a minha igreja, de que eles necessitam ser transformados pela palavra, ter a mente transformadas pelo meu espírito, para que eles deixem de enxergar as dificuldades, para que eles deixem de enxergar os problemas e passem a enxergar a solução e passem a enxergar na vitória, sem mesmo ela já não ter vindo. Porque é assim que a fé, ele fala para nós, de que a fé é o firme fundamento das coisas que não aconteceram, mas estão por vir. Então, quando nós estamos conectados na palavra de Deus, quando nós estamos conectados nas coisas de Deus, quando todo dia nós ouvimos os louvores de Deus, e os louvores falam conosco a cada instante, nós somos transformados por meio da palavra. Quando nós abrimos a palavra de Deus e nós lemos lá um versículo da palavra, ou se não podemos ler, nós escutamos, nós ouvimos lá, põe no celular e ouvimos a palavra de Deus, o Senhor vai nos dando um novo entendimento e vai nos preparando para o melhor, porque Ele nos assegura que nós somos filhos do Rei, para que a gente venha receber as heranças do Rei, para que nós venhamos ocupar a posição de príncipes lá do reinado de Deus. Nós temos que estar preparados, assim como eu falei, como nós temos que estar preparados para ocupar um cargo
de executivo, ou até mesmo levar uma palavra de Deus para uma outra nação. Quando nós estamos almejando um cargo que vai além das nossas expectativas, nós temos que estar preparados. E Deus nos capacita para isso. E quantas vezes nós vimos que a questão da pobreza, a questão das dificuldades financeiras, onde quer que nós moramos, se nós moramos na periferia ou se nós moramos numa região central, se nós somos brancos, pardos, negros, tudo isso indifere. Porque são inúmeras as pessoas, os casos, em que nós vemos, em que pessoas que tinham tudo para poder seguir um caminho errado na vida, mas Deus foi lá e transformou, e segurou com as mãos dele aqui: filho meu, filha minha, eis que te coloco um lugar ao qual todos vão almejar, um lugar ao qual todos vão reconhecer de que eu sou Deus na tua vida. Quantas pessoas são aquelas que talvez não tenham um membro, falta um braço, uma mão, uma perna, falta a questão da mobilidade, mas são pessoas que estão lá abertas a mudanças e transformações. E o Senhor hoje nos fala sobre essa questão, sobre a questão da transformação. E para que nós sejamos a transformação em nosso meio, nós sejamos o sal da terra. E o Deus derrama hoje sobre cada um de vocês aqui dentro o espírito de ousadia. O espírito de ousadia que vai motivar vocês a provocar transformação. E vocês vão ser ousados a ponto de que aqueles que imaginavam, que acreditavam vocês estarem já derrotados, sem força, eles vão falar: não, peraí, se ele conseguiu, eu consigo também. E vão chegar em vocês e dizer: que hora mesmo é o culto da sua igreja? Aonde que é a sua igreja? Por meio de vossas atitudes, vocês vão transformar, vocês vão ser o elemento, a ferramenta transformadora de Deus na vida daqueles que pareciam estar perdidos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, papai. Toda a honra e toda a glória. Mas a transformação começa aqui. E eu vou pedir ajuda ao irmão Diego. Em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 6. Enquanto ele coloca, vamos falar ainda da transformação, que quando mexe com o ego, e o ego traz em nós, sabe, traz em nós a questão, da primeira coisa assim, da revolta, traz a rebeldia, traz aquela questão de nos colocarmos na zona de conforto, porque na zona de conforto nós somos valentes. Aonde que nós somos valentes? Nós somos valentes de onde? Normalmente dentro de casa, no meio dos nossos familiares. Aí nós nos posicionamos de tal maneira assim que, olha, eu posso, eu faço, aconteço, que se fosse comigo não ia ser assim, que se fosse comigo não ia ser assado. Mas quando nós estamos fora da nossa zona de conforto, em que é necessário só ir lá dar um recado a um grupo de pessoas que nós nunca vimos na nossa vida, aí já fala: não, vai lá você, que eu não falo bem, você fala melhor. Vai lá você, não, ixi, hoje eu não estou bem não, eu estou com uma dor aqui na minha lombar. Enfim, não se sente à vontade, porque não está na zona de conforto. E aí então fica o quê? Fica vulnerável. E a transformação começa por aí. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. E lá, por que está o vos em letra maiúscula? Porque Deus, Jesus, vivificou em nós, em cada um de vocês aqui, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, eu também fui assim um dia. Um dia eu fiz parte do mundo. E um dia
A minha direção era o mundo. Eu andava no curso do mundo. Sabe aquela coisa que quando está no meio daquele show que todo mundo vai para lá, vai também, depois você vem para cá, vem também, e daí você não precisa nem se mexer, todo mundo leva e... Era assim. Mas quando nós estamos na presença de Deus, a coisa muda. E é como Deus falou lá, do culto racional, pela transformação na mente, você passa a ser racional. E então, saber se aquilo é ou não prudente fazer. E entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Aqui está nos falando quando nós aceitamos a Cristo. E são 3 os gestos que nos levam à transformação total. Primeira, é aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Que hoje, assim, ao olhar aqui, todos nós já aceitamos. Jovem, você já aceitou o Senhor Jesus? Já? De trás? Já? Amém. Jovem. O segundo é o batismo. O batismo é um ato profético de que nós mostramos e nós declaramos ao mundo, por meio daquele gesto, de que a velha pessoa, o velho eu, o velho homem, a velha mulher, ela foi para as profundezas do mar. E lá ela vai morrer. E nasce uma nova pessoa. Nasce um novo filho, uma nova filha de Deus, disposta a ser transformada pelo Espírito de Deus. E a terceira coisa é a obediência da palavra. Quando nós somos transformados, quando nós declaramos ao mundo que nós somos transformados por aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a obedecer a palavra. E quando nós obedecemos a palavra, nós nos tornamos o quê? O sal da terra. Nos tornamos o exemplo àqueles que estão perdidos. E é aí então que Deus tem você como instrumento na mão dele. E é aí que Deus te usa, sem que você saiba. Quando você acha que você não está sendo visto, você está sendo visto por muitas pessoas. E pelo seu comportamento, você está transformando outras pessoas. Então você passa a ser o agente transformador de Cristo. Você passa a ser parte do exército de Cristo, como um agente transformador. E é assim que Deus quer em nós. A Bíblia fala que Ele separa cada um para uma função. Um para diácono, outro para evangelista, um para pastor, um para pregador. E tem aquele que acha que não foi separado para nada. É aí que você se engana. Porque todos esses que foram hoje levantados a diácono, a pastor, evangelista, eles simplesmente deixaram de ocupar uma outra posição que não mais importante a qual ele ocupa hoje. E eu falo por mim hoje, como pastor, eu sou muito mais, eu diria a vocês, muito mais engessado do que eu era antes, como membro, como diácono. Porque hoje, antes eu me sentia à vontade, eu vinha, eu pegava como isso no papel de diácono. Mas eu vejo como o Marcelo ainda hoje fez, vai lá e distribui o envelope do dízimo, recebe os irmãos, serve a água, sabe, a questão de ser mais útil. Eu falo para vocês que ministrar a palavra não é tudo, pelo contrário. O ministrar a palavra aqui, Deus usa por meio da palavra. Mas é só uma forma de ser um agente de Deus. Mas o cargo mais importante na obra de Deus é aí. É como membro da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Como um agente transformador. Transformador da nossa família, transformador do nosso trabalho, transformador do nosso cônjuge.
Que todo dia a gente fica lá orando por ele, ou por ela. Transformador dos nossos filhos. E para encerrar, eu quero dizer mais uma coisa. Aleluia. Que fica lá no livro de Jeremias 10, 23. Aleluia, Deus. Jeremias 10, 23. E na sequência nós vamos pegar o Provérbios, Diego. Provérbios 16, 25. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Livro de Jeremias 10, 23. E essa passagem nos fala onde o profeta Jeremias reconhece de que nós somos dependentes de Deus. E Deus nos fala por meio do Provérbios de que nós somos dependentes dele. E ai de nós se acharmos que nós podemos tudo pela força do nosso braço. E o livro de Jeremias fala assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. E lá no provérbio, de capítulo 26, capítulo 16 no verso 25, ainda fala, ou seja, ainda fala, há um caminho que parece direito ao homem, mas ao seu fim são os caminhos da morte. Amém? Quantos aqui já não caminharam ou estão caminhando achando que está no caminho certo? Mas hoje Deus fala, se permita ser transformado e renovado pela mente de Cristo. Porque quando nós andamos com as nossas próprias pernas, pelo nosso próprio caminho, o nosso caminho pode ser que ele vai nos levar à morte. Pode ser que não seja a morte propriamente dita, a morte física, mas a morte de um sonho, a morte da esperança, a morte da vontade de viver, a morte daquela coisa que você tinha que o Senhor havia te salvado. E aí então, porque você resolveu andar com as suas próprias pernas, não teve êxito e se decepcionou, se frustrou. E a palavra de Deus hoje está nos falando que nós somos totalmente dependentes da palavra do Senhor, totalmente do agir de Deus, do Espírito de Deus. E só um meio da gente ser transformados, e só um meio de tudo aquilo que nós queremos que seja transformado. E esse meio é Jesus. E só quando nós tomamos o Senhor Jesus como aquele que nos guia, Senhor, eis-me aqui. Senhor, me entrego a Ti. A Ti eu entrego a minha família. A Ti entrego o meu trabalho. A Ti entrego os meus filhos. Senhor, a Ti eu me entrego. Cuida de mim, Senhor, porque eu já não aguento mais, já não suporto mais. E é assim. E às vezes você pode falar, Senhor, mas eu já me entreguei tudo. Já entreguei a minha família, já entreguei ao meu marido, a minha esposa, meus filhos. E o Senhor te fala então, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Porque por meio daquele que você chama de sofrimento, outras pessoas estão tomando isso como força. Lembra a história do menininho lá que viu o balde de esterco? Enquanto muitos achavam que era só um monte de cocô no dentro do balde, outros tinham a certeza de que era um cavalo, daquele tipo manga larga, sabe, aquele tipo muito valioso, daquele forçudo, raçudo, lindo. E assim é no nosso dia a dia. Às vezes a gente acha de que a gente não está mais assim aguentando, que a gente não vai mais a lugar nenhum. Mas tem aquele que tinha menos força que você ainda, que está vivendo um problema muito menor que o seu, mas que para ele é uma eternidade, é o mundo todo para ele. Mas quando ele olha você nessa luta toda,
E nesse vigor, nesse dispor, ele fala, pera aí, eu quero um pouco dessa porção. Eu quero desse vigor para mim. Amém? Aleluia, Jesus. Eu vou convidar o grupo de louvor a se posicionar. Amém. A honra e a glória é dada a Deus. Que Deus hoje venha a restaurar o vigor e a força de todos. Que a mente de todos venha a ser transformada pelo Espírito de Deus. Pela palavra, pelo mover do agir do Espírito Santo. Porque nós temos que reconhecermos de que nós não somos capazes de caminharmos sozinhos. Como disse a palavra aí. Quando Jeremias reconheceu de que Deus é o dono dos seus caminhos. Então Deus falou, opa, peraí, agora nós estamos mudando de figura. E eu vou convidar todos a louvar esse louvor.